Fala pessoal, sejam muito mais que bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Pedro, como vocês bem sabem, e aqui eu trago relatos sobrenaturais todos os dias para vocês. Se você já curte esse tipo de conteúdo aqui na internet, relatos sobrenaturais, causos da roça, mula sem cabeça, vigias noturnos, hospitais assombrados, já deixa um like no início do vídeo que ajuda demais, pessoal, ajuda demais o trabalho aqui. Eu tô gravando depois que eu saio do trabalho para vocês, então deixa um like aí e se inscreve, pelo amor de Deus. Outra coisa, por último, mais ou menos importante, não se esqueçam da maldição aqui do canal. Se você não der like e não se inscrever, as assombrações dos relatos vão atrás de você. Você que me assiste aí pelo celular, é facinho, gente, é só clicar, dar um like aí. Eu sei que você me assiste pelo celular, você que me assiste pela televisão, dá para dar um like também. Se você não tiver logado com a sua conta aí do YouTube, do Google, na televisão, vai no seu celular aí, no seu smartphone, dá um like aí, se inscreve rapidinho, só para fortalecer mesmo, galera. Dados esses recados iniciais, obrigatórios e triviais, vamos para o primeiro relato da noite. Algumas pessoas envolvidas nessa história preferem fingir que aquela noite nunca aconteceu. Eu mesmo demorei anos para conseguir contar tudo sem omitir partes por medo de parecer louco. Não estou tentando convencer ninguém de que espíritos existem ou de que o jogo do copo realmente funciona. Só quero relatar exatamente o que vivi. Se alguém resolver fazer a mesma brincadeira depois de ouvir isso, pelo menos não poderá dizer que não foi avisado. Tudo aconteceu em um sábado de inverno, quando eu e minha namorada fomos passar a noite na casa de um casal de amigos. No total, éramos 6 pessoas, eu e a Júlia, Rafael e a Camila, os donos da casa, e Marcelo com a Bruna. Nós nos conhecíamos desde a faculdade e tínhamos o costume de fazer churrasco, jogar videogame e ficar conversando até de madrugada. Naquela noite, ninguém imaginava que sairia de lá completamente diferente. A casa do Rafael era antiga, daquelas construídas nos anos 80, com corredores estreitos, teto alto e um quintal enorme nos fundos. Apesar da reforma, ainda tinha aquele cheiro característico de madeira antiga, misturado com um pouco de umidade. Assim que chegamos, começamos o churrasco, colocamos a música e passamos horas rindo. Lá pela meia-noite, a energia acabou por causa de uma chuva muito forte. Achamos que fosse apenas um apagão comum. Pegamos algumas velas, sentamos na sala e continuamos conversando enquanto esperávamos a luz voltar. Foi nesse momento que a Bruna comentou que conhecia o jogo do copo, porque já tinha brincado quando era adolescente. Ela contou que uma prima dela jurava ter conversado com um espírito e nunca mais quis repetir. Claro que ninguém acreditou. O Marcelo começou a rir e disse que aquilo era invenção da internet. O Rafael resolveu provocar ainda mais, dizendo que se realmente existisse alguma coisa, seria a oportunidade perfeita para descobrir. A Camila foi a única que demonstrou certo receio. Ela dizia que a avó sempre falava para nunca chamar aquilo que não se conhece. Nós demos risada porque parecia apenas mais uma superstição. Depois de alguns minutos, decidimos fazer a brincadeira, apenas para provar que nada aconteceria. Pegamos uma cartolina branca, escrevemos o alfabeto em círculo e os números de 0 a 9 e as palavras sim e não. Colocamos o copo de vidro no centro e apagamos quase todas as velas, deixando apenas 2 acesas sobre a mesa. A chuva continuava muito forte lá fora e o vento fazia as janelas vibrarem. Parecia cenário de filme de terror, mas era justamente por isso que todos estavam empolgados. Sentamos ao redor da mesa e encostamos apenas a ponta do dedo indicador no fundo do copo.
Marcelo começou a fazer piadas, perguntando se algum fantasma queria participar da festa. Nada aconteceu. Ficamos quase 5 minutos olhando uns para os outros e rindo da situação. Então, Bruna sugeriu que fizéssemos do jeito que ela lembrava. Ela pediu silêncio absoluto, respirou fundo e perguntou em voz baixa: "Existe alguém aqui conosco?" O copo permaneceu imóvel. Rafael sorriu e disse que aquilo já bastava para provar que tudo era mentira. Nos instantes em que ele terminou a frase, ouvimos 3 batidas muito fortes vindas do corredor da casa. Não pareciam batidas de parede, pareciam passos. Todos olharam para o corredor ao mesmo tempo. Não havia ninguém. Rafael levantou, dizendo que provavelmente era algum objeto que tinha caído. Foi verificar e voltou alguns segundos depois, dizendo que estava tudo no lugar. Continuamos a brincadeira. A segunda pergunta foi feita pela Júlia. Ela perguntou se existia algum espírito querendo falar conosco. Ficamos esperando sem acreditar muito. Lentamente, senti uma pequena vibração embaixo do meu dedo. Achei que alguém tivesse empurrado o copo. Olhei para as mãos dos outros. Todos estavam igualmente imóveis. O copo deslizou alguns centímetros até a palavra sim. Marcelo imediatamente tirou o dedo, dizendo que alguém estava forçando. Todos juraram que não eram eles. Voltamos a colocar os dedos e decidimos continuar. Perguntamos qual era o nome da entidade. O copo começou a deslizar lentamente pelas letras P-A-U-L-O, formando a palavra Paulo. Ficamos sem entender. Nenhum de nós conhecia alguém importante chamado Paulo. O Rafael perguntou quem era este Paulo. O copo foi até a palavra morto. A atmosfera da sala mudou completamente. As brincadeiras acabaram. Ninguém ria mais. O silêncio era tão grande que dava para ouvir a chuva escorrendo pelas calhas do telhado. Marcelo insistia que alguém estava manipulando o copo. Então, sugeriu uma pergunta cuja resposta ninguém conhecia. Perguntou qual era o nome da avó da Camila. Apenas ela saberia a resposta. O copo começou a andar lentamente, formando as palavras. O copo começou a andar lentamente pelas letras, formando a palavra Elsa. A Camila ficou completamente pálida. Ela começou a chorar, dizendo que aquele era realmente o nome da avó dela e que nunca tinha contado isso para ninguém do grupo, porque a avó dela havia falecido quando ela era criança. Naquele momento, senti um frio percorrer minhas costas. Pela primeira vez pensei seriamente em levantar e ir embora. A Bruna perguntou se era realmente um espírito bom. O copo deslizou rapidamente e formou a palavra não. O copo deslizou rapidamente até a palavra não. Foi muito mais rápido do que as outras vezes. Tão rápido que quase virou sobre a mesa. Antes que qualquer um dissesse alguma coisa, ouvimos um estrondo vindo da cozinha. Parecia que todas as panelas haviam caído ao mesmo tempo. Rafael correu até lá. Fomos atrás. Não havia absolutamente nada fora do lugar. As panelas continuavam penduradas. Os copos estavam no armário. Não existia explicação para o barulho que todos nós tínhamos ouvido. Voltamos para a sala já bastante nervosos. As velas pareciam menores, como se estivessem queimando muito mais rápido do que o normal. A chama delas começou a oscilar mesmo sem vento. Marcelo insistia que era melhor parar, mas antes que conseguíssemos retirar o copo, ele começou a se mover sozinho. Nenhum dedo estava encostando nele. O copo deslizou lentamente pela cartolina até formar a palavra fiquem.
O silêncio tomou conta da sala. Eu nunca tinha visto 6 pessoas adultas ficarem tão assustadas ao mesmo tempo. Júlia segurou minha mão por baixo da mesa. Ela estava tremendo. A Camila começou a rezar baixinho. O Rafael tentou raciocinar, dizendo que talvez a mesa estivesse desnivelada. Então, ergueu a cartolina para provar que aquilo tinha alguma explicação. Quando levantou a folha, vimos algo que até hoje não consigo esquecer. Debaixo da cartolina haviam marcas pretas formando exatamente o desenho de uma mão humana. Não parecia tinta, parecia queimado. 5 dedos perfeitamente marcados, como se alguém estivesse pressionando com uma mão extremamente quente contra a madeira. Nenhum de nós teve coragem de tocar naquilo. Rafael simplesmente jogou a cartolina no chão. Foi então que todas as portas da casa bateram ao mesmo tempo. Não uma ou duas, todas. A porta dos quartos, a porta dos quartos, a porta do banheiro, a porta da cozinha, até a porta dos fundos. Era impossível aquilo acontecer por causa do vento, porque algumas estavam fechadas em direções opostas. O som ecoou pela casa inteira. A Bruna começou a gritar. Marcelo pegou ela pelo braço, dizendo que estavam indo embora. Corremos até a garagem, mas a porta que dava acesso estava trancada. O problema é que ninguém tinha trancado aquela porta. Rafael tentou girar a maçaneta várias vezes. Não abria. Do outro lado, ouvimos claramente alguém caminhando devagar. Passos lentos, arrastados, como se alguém estivesse descalço. Rafael chamou perguntando quem estava ali. Os passos pararam imediatamente. Na hora ficamos imóveis. Então ouvimos 3 batidas na madeira, lentamente. Toque, toque, toque. Ninguém respondeu. Apenas aquelas 3 batidas. Marcelo criou coragem e abriu a porta de uma vez. Não havia ninguém. A garagem estava completamente vazia, mas o carro dele, que havia chegado limpo, estava coberto de marcas de mãos, feitas na poeira do vidro traseiro. Eram dezenas delas, mãos pequenas e grandes misturadas. Voltamos para dentro porque a chuva estava muito forte. Foi quando percebemos outra coisa. As velas tinham apagado sozinhas. A casa inteira estava escura. Apenas a luz dos celulares iluminava o ambiente. Enquanto procurávamos fósforos, ouvimos uma voz. Não era alta, era um sussurro. Vinha do corredor, do mesmo corredor. Parecia dizer o nome da Camila repetidas vezes. Ela caiu de joelhos chorando. Rafael correu em direção ao corredor, iluminando com o celular. Não encontrou ninguém, mas a porta do quarto do casal estava aberta. Dentro do quarto havia um espelho antigo preso ao guarda-roupa. Quando apontamos a luz para ele, vimos claramente 6 pessoas refletidas. 6 pessoas refletidas e uma 7ª parada atrás de nós. Era alta, muito magra e parecia completamente escura, como se fosse feita apenas de sombra. Todos nós viramos no mesmo instante. Não havia ninguém atrás de nós. Quando olhamos novamente para o espelho, a figura também tinha desaparecido. Foi aí que a energia voltou. Todas as lâmpadas da casa se acenderam, o ambiente ficou normal. A chuva começou a diminuir. Parecia que tudo tinha acabado. Sem dizer praticamente nada, recolhemos nossas coisas e resolvemos dormir todos na mesma sala, porque ninguém queria ficar sozinho. Quase não preguei os olhos. Por volta das 4 da manhã, acordei com alguém andando pela sala. Pensei que fosse o Rafael indo ao banheiro. Abri os olhos e vi apenas uma silhueta parada perto da televisão. Ela estava completamente imóvel. Imaginei que fosse algum dos meus amigos.
Chamei baixinho pelo Rafael. A figura virou lentamente o rosto em minha direção. Não consegui enxergar detalhes porque a luz estava fraca, mas percebi claramente que não era o Rafael. Apenas uma escuridão de onde deveriam haver os olhos, nariz e boca. Pisquei várias vezes e a figura simplesmente desapareceu. No dia seguinte, contamos tudo novamente e tentamos encontrar explicações. Foi então que Rafael resolveu mostrar uma coisa que nunca havia contado para ninguém. O antigo dono daquela casa havia morrido sozinho, justamente na sala onde fizemos o jogo do copo. O nome dele era Paulo. Rafael descobriu isso apenas depois de comprar o imóvel, mas nunca deu importância. Vendemos a ideia de que tudo não passou de coincidência. Pelo menos tentamos acreditar nisso. Cerca de um mês depois, Marcelo terminou o namoro com a Bruna, dizendo que ela mudara completamente o comportamento. Camila começou a sofrer crises de pânico sempre que escurecia. E Júlia nunca mais conseguiu dormir com a porta do quarto aberta. Eu ainda sonho frequentemente com aquela sombra refletida no espelho. O mais estranho aconteceu 6 meses depois. Rafael decidiu trocar o piso da sala durante outra reforma. Quando removeram o assoalho antigo, encontraram exatamente embaixo do local onde a mesa estava naquela noite, uma antiga tábua de madeira, marcada por uma mão completamente carbonizada, do mesmo tamanho da marca que vimos surgir durante a noite do jogo. Os pedreiros acharam aquilo estranho, arrancaram a madeira e jogaram fora. Rafael vendeu a casa poucas semanas depois. Nunca mais voltamos a falar sobre aquela noite entre nós, mas de vez em quando algum de nós manda uma mensagem no grupo perguntando apenas uma coisa: vocês ouviram 3 batidas hoje na noite? Rafael vendeu a casa tempos depois. Nunca mais voltamos a falar sobre aquela noite entre nós, mas de vez em quando algum de nós manda uma mensagem no grupo perguntando apenas uma coisa: vocês também ouviram 3 batidas hoje à noite? E por mais que ninguém queira admitir, sempre existe alguém que responde apenas com uma palavra: sim. Não sei se vocês têm conhecimento, pessoal, mas o demônio ele é muito ardiloso, né? Ele age no nosso psicológico, induzindo que nós façamos algo de errado, né? Várias coisas que ele quer que a gente faça, mas ele não age diretamente sobre nós. Claro, né? Quando a gente não está falando de possessão, onde ele toma o domínio sobre o corpo da pessoa. Mas o demônio ele é muito ardiloso, ele age sobre a influência sobre você, né? E não sei se vocês sabem que esses 3 toques é muito característico de presença demoníaca, que é justamente para ofender o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? A Trindade Sagrada e do cristianismo. Então esses 3 toques que toda hora eles falam, eles mencionam, deixa bem característico que eles estavam sob a presença de um demônio, né? Na casa do amigo que recebeu eles. Um relato aí muito interessante e muito assustador, né, pessoal? Pessoal, esse foi o relato de hoje e deixa um like aí se você gostou. Se você não gostou, deixa um like também para fortalecer, para eu ir melhorando os vídeos. E até o próximo vídeo.